irmão Matheus Braga, que ele vai estar responsável então pela terceira sessão, tratando sobre Marcelo Jones e o puritanismo. O irmão Matheus Braga, ele serve o Senhor ali na igreja do pastor Miguel, na igreja cristã evangélica, veio de Fortaleza, está já concluindo, né? Aí só no seminário Charles Spurgeon, Fortaleza também, e já está há algum tempo, assim como o irmão Uriel, já está com alguns anos, eu acredito, que ele tem compartilhado suas reflexões sobre as escrituras, sobre teologia, numa página do Instagram chamada Simplicidade e Graça. Então o irmão já é conhecido de certa forma, para a glória de Deus, e ele vai estar então responsável para nos guiar nesse estudo maravilhoso. Amém? Bom dia, irmãos. Antes de tudo, é muito grato poder partilhar da palavra do Senhor, poder partilhar sobre a história de homens que nos inspiraram através dos séculos. Creio que todos nós nos inspiramos em alguém. A criança, o menino, um dos primeiros personagens ao qual ele se inspira é o seu próprio pai, né? O pai é marceneiro, o menino quer ser marceneiro. A moça tem a professora na sala de aula e já começa a brincar de escolinha. E eu vou explicar um pouco sobre a vida do doutor, vai ser algo bem simples. E eu vou explicar também como eu conheci o doutor. Antes eu tenho que me apresentar. Eu me chamo Matheus, sou da cidade de Fortaleza, vim residir na cidade de Sobral por graça e misericórdia do nosso Deus. Sou casado com a Camila, que é mamãe da nossa filha chamada Sofia, e eu não tinha os planos de vir à cidade de Sobral, jamais me imaginava residindo aqui, mas aprove o Senhor me trazer para cá e eu estou aprendendo muito na cidade de Sobral. E hoje é um tempo oportuno de partilhar um pouco sobre a vida do doutor. Então, como foi que eu conheci o doutor? Foi assim: eu estava no seminário teológico, lá na cidade de Fortaleza, e um dia eu já conheci o doutor de ouvir falar, mas o meu professor, eu estava com um Jardel aí, sentado na frente, e nós estávamos conversando, os meus amigos, assistindo a aula, e o meu professor me exortou ali, ó. Disse assim: Matheus, você precisa ler mais Gente Morta. O que esse homem está falando? Aí eu não entendi, professor. Não precisa ler mais Gente Morta. Tu está lendo muitas pessoas novas, isso não é ruim. Mas você precisa ler Gente Morta. O professor ainda continuou sem entender. Parecia que ele estava falando meio que por parábolas. E aí ele disse: não, eu falo que você precisa ler pessoas mais antigas. Eu vou lhe recomendar um homem para você ler. Aí eu: diga aí para me ler. Você precisa ler mais o Dr. Lloyd Jones. E aí ele foi me explicando sobre a vida e o ministério do doutor, e de fato eu percebi que eu precisava ler mais Gente Morta. E eu creio que esse evento a qual o irmão está nos trazendo não é tão somente para que venhamos a aprender um pouco sobre os puritanos, irmãos, mas é para que nós também venhamos ter consideração pela história deles, lendo. O Hernandes Dias Lopes, creio que todos nós assim o conhecemos, ele fala sobre duas coisas que podem ajudar no ministério de um homem. É claro que a primeira é pregar, mas uma das mais fundamentais é escrever. O Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: escrever faz duas coisas no seu ministério. Ele perpetua e o segundo, ele amplia. Ele diz o seguinte: vi em uma entrevista do Dr. Billy Graham, que certamente foi o maior evangelista do século XX, talvez nenhum personagem na história da humanidade que falou tão diretamente com tantas pessoas no mundo falou como o Dr. Billy Graham. E alguém um dia questionou o Dr. Billy Graham e fez a seguinte pergunta: Dr. Billy Graham, se o Senhor pudesse começar novamente o seu ministério, o Senhor mudaria alguma coisa? Pergunta bem precisa. E ele diz o seguinte: eu mudaria. E a pessoa perguntou: você mudaria? Então o que você mudaria? O Billy Graham respondeu: eu pregaria menos e escreveria mais. Não que a pregação não seja importante, ela é absolutamente vital, mas o ministério da pregação acaba no dia que você morre e os livros permanecem. E aí o Hernandes Dias Lopes diz: eu acho isso curioso,
que até hoje nós somos abençoados por livros de Agostinho de Hipona, que escreveu no século V. Nós somos abençoados até hoje por livros que os reformadores e os puritanos escreveram no século XVI. Homens que nós nunca vimos, mas que nos abençoam profundamente, porque eles resolveram escrever. Eu tenho uma tese, uma teoria. Tudo aquilo que edifica o povo no púlpito, edifica o povo na página. E por onde quer que eu tenha andado, por Brasil afora, eu tenho encorajado pastores, leigos e pastores já formados a escrever. E aqui nós vamos falar sobre um homem que escreveu bastante, irmãos. O Dr. Lloyd Jones, eu creio que todos nós o conhecemos como um homem dos livros. Alguém aqui já ouviu falar do Dr. Lloyd Jones? Ou alguém não ouviu? Quem não ouviu pode levantar a mão. Não tem vergonha não, isso aqui não. Pronto. Pois vamos falar um pouco sobre a vida desse homem. Quem foi esse homem que escreveu bastante e que nós necessitamos aqui, nesse momento oportuno, explanar um pouco sobre a sua vida? Foi assim, Dr. Lloyd Jones, ele nasceu no ano de 1899, no dia 20 de dezembro. Se fosse 9 dias depois, seria o dia do meu aniversário. Eu nasci no dia 29 de dezembro. Ou, se o Senhor tivesse me adiantado um pouquinho. Mas, aqui, o David nasceu em qual dia? Dia 21 de agosto. Eita, quase dia 20, né, também? O mês-versário já ia ter um tema, cara. Mas o que acontece? Ele nasceu no dia 20 de dezembro de 1899, num país chamado País de Gales. Nós conhecemos o País de Gales hoje praticamente por conta de um jogador, o Bale, que jogou pelo Real Madrid e ainda joga. Mas o País de Gales, meus irmãos, onde o Dr. Lloyd Jones nasceu, ele morava, claro, com seus pais, e os seus pais não eram pessoas que usufruíam de dinheiro. Passavam dificuldades, como o sertanejo que nós conhecemos em Acaraú, em Massapê. Seus pais eram sertanejos, vendedores de leite. E aí, acontece que os seus pais precisam se mudar, e diante de uma mudança a qual eles têm para o sul do País de Gales, eles frequentam uma igreja metodista calvinista, onde o pastor constantemente ensinava sobre a piedade dos puritanos, assim como também ele trazia as doutrinas da graça. Notemos que o Dr. Lloyd Jones, ele não era evangélico, ele é apenas um ouvinte da palavra de Deus nesse momento oportuno. E aí, os seus pais decidem se mudar, agora não mais para o sul do País de Gales, mas eles vão para o país vizinho, a Bretanha. Eles vão para a Inglaterra. Chegam na Inglaterra, continuam ainda passando dificuldades financeiras. Estou aqui encurtando o máximo que eu posso na história. E aí, quando o jovem Lloyd Jones tem 16 anos, ele consegue passar no Enem da sua época, podemos dizer assim. Ele consegue uma vaga para cursar medicina. E aquele jovem vai ingressar na faculdade, onde inclusive ele conhece a sua futura esposa, que também cursou medicina. E ali começam-se alguns dos dilemas. Por quê? Porque aquele jovem que ouviu as pregações do seu pastor, ele tinha, na verdade, um coração agora inclinado por um desejo maior. Ele não tão somente se formou em medicina, mas como também ele cursou o mestrado, fez o doutorado, e novinho, irmãos, 21 anos de idade, ele já estava participando ali do colégio dos médicos que serviam ao rei e à rainha da Inglaterra. Não era pouca coisa, não era pouca coisa. E nós olhamos assim a vida de um homem tão extraordinário na lente daqueles que desconhecem o Senhor, e até mesmo daqueles que conhecem o Senhor. Mas como o nosso irmão Uriel falou, tem vários PhDs indo quentinhos para o inferno. E não é a nossa capacidade intelectual que vai nos livrar da ira do Senhor. Não é a nossa capacidade intelectual que nos torna dignos
da salvação, mas é tão somente a graça do Senhor. E o Lloyd Jones, ele foi conquistado pela graça, mas ele também foi conquistado por um desejo maior. E esse desejo não era tão somente o desejo de ser cristão, podemos assim dizer, mas ele teve o desejo de se tornar pastor. E aí, outrora, sendo ele questionado porque abandonou a medicina, ele dá a seguinte resposta: se soubessem mais a respeito de um trabalho de um médico, vocês entenderiam. Passamos maior parte do tempo tornando as pessoas aptas a voltarem aos seus pecados. Eu vi que estava ajudando homens a pecarem e decidi que não faria isso nunca mais. Quero, na verdade, curar as almas. Se o homem tiver doença no corpo e a sua alma estiver em paz, ele estará bem até o final. Mas um homem com o corpo sadio e a alma doente vai bem por uns 60 anos ou mais, para então ter de enfrentar uma eternidade no inferno. Ah, sim, temos às vezes de abrir mão das coisas boas para ter aquilo que é muito melhor. O que foi que o Lloyd Jones então ele pensou? Não que ele esteja abandonando a medicina porque ela é ruim, mas ele deixou a medicina justamente por isso. A medicina era boa, mas não era o melhor. Ele também foi influenciado muito por um puritano chamado Jonathan Edwards. E Jonathan Edwards diz que uma das escolhas mais difíceis da vida não é escolher sobre o bom e o ruim, mas é entre o bom e o melhor. É aquela difícil escolha que nós temos quando nós olhamos os campos verdejantes da cidade de Sodoma e Gomorra e pensamos aparentemente que a cidade de Sodoma e Gomorra é algo muito bom. Mas pelo contrário, ela é boa, mas não é o melhor. E isso, irmão, deveria ser o fator para nos conduzir às sábias decisões dessa vida. Nós, muitas das vezes, fracassamos nas nossas escolhas, porque nós estamos escolhendo, muitas das vezes, aquilo que é bom. E o Dr. Lloyd Jones entendeu o seu chamado e viu que, na verdade, o Senhor o chamara para algo muito melhor. Então, o doutor, ele parou a medicina. E você pode se perguntar, então, do que adiantou ele ter estudado tanto para depois ser pastor? Pelo contrário, isso ajudou por demais, irmãos. Vocês já pensaram, se o apóstolo Paulo ele não tivesse sido fariseu e fosse um dos primeiros cristãos aí na descida do Espírito Santo em Jerusalém? Seria bom? É claro que seria bom. Mas será que o apóstolo Paulo nos edificaria tanto quanto o fariseu que ele foi? Eu creio que não, irmãos. Eu creio que não. Eu creio que, na verdade, o Senhor deu capacidade ao apóstolo Paulo, inclusive aprendeu bastante aos pés de Gamaliel, que era uma referência naquela época, para que ele pudesse ser, inclusive, aquilo que nós chamamos de o grande teólogo dentre os apóstolos. Ele falou coisas difíceis de se entender, como dissera Pedro. Mas o Senhor o doutou e fez com que todo aquele passado, na verdade, tivesse um grande investimento no reino. E assim o Senhor fizera na vida do Dr. Lloyd Jones, o homem que outrora utilizava o bisturi, não estava mais utilizando o mesmo para cortar ou para fazer uma cirurgia. O homem estava agora com o bisturi da palavra de Deus, a qual o apóstolo Paulo disse que é a espada, a qual o autor de Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 2, diz que é a espada de dois gumes, que ela parte, ela discerne. E aqui o doutor também estava nos dias de domingo, assim como também nas conferências, realizando inúmeras cirurgias e através dos séculos, por meio de livros, realizando cirurgias nos nossos corações. O ministério do Dr. Lloyd Jones, queridos, ele não terminou. Ele continua até hoje porque ele resolveu escrever. E aqui eu quero trazer, inclusive, uma aplicação para nós. Os puritanos, meus irmãos, eles eram homens simples
mulheres simples, crianças simples. Todos aqui conhecem, creio eu, o catecismo menor de Westminster. Conhecem? O catecismo menor, o catecismo maior. O catecismo menor, como nós sabemos, e o presbítero Ian está ali, se eu estiver errado, ele vai me corrigir, viu? Ele sabe mais que eu. É para a utilização das crianças. As criancinhas puritanas estavam ali se dedicando ao conhecer do Senhor. E os puritanos, eles resolveram fazer o quê? Escreverem, irmãos. Um dos grandes puritanos, inclusive conhecido como leigo entre os puritanos, Dr. Richard Baxter, escreveu um pouquinho mais, inclusive no momento oportuno da sua morte, o descanso eterno dos santos, quando o homem estava não somente com uma Bíblia, na cama que ele tinha entre uma das irmãs da sua congregação, ele pegou a Bíblia e foi escrever sobre os céus. E eu quero lhe encorajar a escrever, por mais que você se ache simples. Às vezes você não precisa escrever e publicar no Instagram, você não precisa publicar no Facebook, mas você precisa escrever, como nós chamamos na teologia, no chamado corandeiro diante de Deus. O Dr. Lloyd Jones, ele andava com um caderninho, e tal como também outros puritanos, como no caso Jonathan Edwards. Jonathan Edwards ia para a floresta, mas o Dr. Lloyd Jones andava sempre com o seu bloquinho de notas para ter momentos especiais com o Senhor. Irmãos, se o Lloyd Jones nos edificou por meio dos seus livros e ainda nos edifica, é porque ele não dispensava o momento oportuno de escrever coisas com o Senhor. Eu acho que, tipo assim, é muito importante nós orarmos. Atos dos Apóstolos, capítulo número 6, versículo de número 4, diz: quanto a nós nos dedicaremos ao ministério da oração e da pregação. Mas nós também precisamos escrever. Já imaginou se nós não tivéssemos o livro de Salmos? São orações, inclusive escritas. Eu quero convocar cada um dos irmãos, isso é sério, para escrevermos. Escreva suas orações. Escreva as anotações do sermão. Tenha memórias para que, quando Mateus se for e ele estiver na glória com o Deus Criador de todas as coisas e com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a minha filha possa pegar a caderneta do papai e entender que o ministério do papai continua. Faça isso. Prolongue os seus dias aqui, escrevendo, edificando. E o Dr. Lloyd Jones entendeu isso muito bem. Entendeu de tal forma que, inclusive, em relação aos puritanos, como o irmão Felipe falou, ele trouxe a explanação de quem eram os puritanos por meio de uma conferência semelhante a essa. No caso, com 19 palestras, a qual redundou em um livro: Puritanos, suas origens e os seus sucessores. Puritanos, suas origens e os seus sucessores. Acontece que no século passado, irmãos, quando o Dr. Lloyd Jones ele foi realizar essa conferência, no seu país, e principalmente na região da Europa, estava tendo um grande problema, que na verdade iniciou-se no século XVIII. Aí você pode se questionar: Mateus, que problemas seriam esses? É um problema que outrora, como o irmão Ian falou, foi conhecido como o último dos puritanos, Charles Spurgeon, falou que seria um problema que iria adentrar a igreja, tal como o apóstolo Paulo diz aos irmãos da igreja de Éfeso, que os lobos surgiriam dentro da igreja, e que o lobo seria esse que surgiu no século XVIII. É o chamado liberalismo teológico. Acontece que no passar dos anos, o Dr. Lloyd Jones, agora no século XX, ele enfrentou, irmãos, os liberais de sua época. E o liberalismo, ele fazia uma desconstrução daquilo que eu e você acreditamos. Ele anulava a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, os seus milagres, e aquilo estava adentrando já nos seminários teológicos, de tal forma que os seminários teológicos da época do Dr. Lloyd Jones, e aqui vai parênteses, o Dr. Lloyd Jones nunca cursou seminário, viu, irmãos?
E aqui eu já quero reforçar que seminário não forma pastores. É Deus que chama pastores segundo o seu... Alguém se lembra do texto? Deus chama pastores segundo o seu... coração. É Deus que vocaciona o homem. O seminário, na verdade, ele só é como aquele esmeril. Ele só vai ajudar a lapidar as arestas para que você tenha um conhecimento mais sistematizado. Mas o seminário não forma pastores. É Deus que chama pastores segundo o seu coração. E o Lloyd Jones é um pastor chamado Coração de Deus. E o academicismo naquela época, onde os seminários não formavam pastores, mas formava homens secos, teologicamente falando, ríspidos, e na verdade, ao invés de fazerem a igreja do Senhor se multiplicar, ao invés de fazer homens se tornarem piedosos, estavam trazendo pessoas à sequidão. As pessoas diziam o seguinte: foi a fé reformada que acabou com a igreja protestante na Europa. Não foi a fé reformada, irmãos. Foi o liberalismo teológico. O liberalismo teológico, onde ele chega, ele apaga a fé do piedoso. Onde ele chega, ele destrói igrejas. Se vocês olharem na internet e buscarem algumas igrejas na Europa e até mesmo nos Estados Unidos, no Canadá, muitas igrejas hoje em dia se transformaram em bar, não por culpa do puritanismo, não por culpa da fé reformada, mas por conta do liberalismo teológico. E aí o Lloyd Jones agora está diante, meus irmãos, de uma grande batalha, porque os liberais, eles não eram poucos, eles eram muitos, e eles inclusive financiavam projetos de homens que não eram liberais, como por exemplo um acontecimento do século passado. Nós conhecemos e falamos sobre o Dr. Billy Graham, mas o Dr. Billy Graham, ele se reunia justamente com esses homens para as suas conferências evangelísticas, aquilo que nós outrora colocamos lá no YouTube, colocamos assim, cruzadas evangelísticas Billy Graham. Pronto, essas cruzadas evangelísticas tinham muito patrocínio, inclusive financeiro, dos liberais. O Lloyd Jones não se envolvia com essas coisas, porque para ele, Dr. Lloyd Jones, o problema dos liberais era a subtração da essência do Evangelho. Inclusive no livretinho que é o Evangelho, que é um Evangelho, ele vai argumentar que decide não se reunir com o Dr. Billy Graham nas suas cruzadas, porque ele se reunia com homens que subtraíam o Evangelho. Aí o Billy Graham responde assim para ele: não, mas eles estão investindo para que isso aconteça. Justamente, como é que eles estão investindo em algo que eles não acreditam? É porque, irmãos, o liberalismo teológico naquela época, ele tinha duas coisas. Ou ele vinha de frente, por meio do academicismo e os seminários teológicos da época, ou ele vinha pelas beiradas, e aí está, as beiradas sempre irão afetar o centro. E aí eles estavam se reunindo nas cruzadas evangelísticas, nas beiradas, mas querendo ou não sempre estava afetando o centro, a mensagem. E o Dr. Lloyd Jones, ele pensa, cara, está muito difícil se reunir. E aí ele trouxe uma essência, e ele já era conhecido pelas suas pregações expositivas. Ele decide fazer uma conferência teológica que marcou o despertamento, principalmente no nosso século também, quanto aos puritanos. Ele fez a conferência teológica do puritanos, as suas origens e os seus sucessores. Quando o Lloyd Jones ele trouxe essa conferência teológica, foi por meio dessa conferência teológica que muitos irmãos passaram a entender quem de fato eram os puritanos. Apesar de algumas pessoas, e olha, eles eram da Inglaterra, então o termo puritano não é algo que alguns já faziam assim, puritanismo, aquele movimento piedoso, mas lá, irmão, na Inglaterra até hoje, é um termo pejorativo. Ou seja, até mesmo quando surgiu o termo puritano, não foi tipo assim, os puritanos se reuniram e pensaram, rapaz, vamos colocar um nome para esse movimento aqui, pensa aí. Piedosos. Não, piedosos não. Piedosos, se ele fosse cearense, ia falar, mó pai, bota outro aí. Piedosos não, pensa no outro aí. Puritanos, pronto, vai ser esse.
sobe lá no Instagram e pede para arrastar para cima. Não, não foi isso. Na verdade, foram os de fora, os anglicanos, porque os puritanos, eles eram anglicanos. E eles saíram da igreja na ideia de: rapaz, nós precisamos, aquilo que o irmão Uriel falou, sistematizar a prática da teologia reformada. E eles de fato sistematizaram. São chamados de vainas. Eles eram muito piedosos, os puritanos. Mas o que é que acontece? Os que estavam de fora, os anglicanos, olharam para os puritanos e disseram, e eles não eram conhecidos como puritanos: esse pessoal é muito puritano, quer purificar a igreja, sendo que na verdade a igreja verdadeira é a igreja anglicana. Ou seja, na verdade foi um termo pejorativo. E aí, quando o Lloyd Jones resolve, imagina agora na Inglaterra, onde as pessoas associam até hoje o termo puritano, quer ser purinho. O pessoal já estava com aversão à palavra, mas ele trouxe o real significado de quem eram os puritanos. E ele trouxe que aquilo explodiu, irmãos. Aquela verdade explodiu. De tal forma que aquela conferência veio dar impacto, inclusive na conferência que nós estamos indo hoje. Nas conferências que acontecem nos Estados Unidos, nas conferências que acontecem em alguns seminários teológicos. E por que o Dr. Lloyd Jones resolveu falar sobre o puritano, dos puritanos, em meio ao embate que estava tendo com o liberalismo teológico naquela época? É porque, irmãos, a piedade atrelada com uma vida fervorosa em Cristo Jesus é o que de fato faz dissipar falsas doutrinas. Eu creio que nós já lemos Colossenses. E o que Paulo vai trazer em Colossenses é uma extrema centralidade da pessoa de Cristo Jesus, que faz com que falsas heresias venham se dissipar. E o Lloyd Jones, ele faz isso porque ele quer tomar, por exemplo, claro, a Bíblia é o nosso livro. O Lloyd Jones dizia que o homem evangélico, ele é guiado, regido por um único livro, que se chama a Bíblia. Mas nós não podemos anular, também como o Lloyd Jones já disse, nós não podemos anular a história. A história não é o nosso ídolo, mas a história é uma serva do Senhor. E por meio dessa serva chamada história, homens piedosos surgiram através dos séculos, como o nosso irmão Uriel falou ontem. Nós tivemos os pais da igreja, o período patrístico. Até hoje nós somos influenciados pela teologia agostiniana, porque querendo ou não, ela influenciou muito um homem chamado João Calvino. Então os preceitos que João Calvino resolveu trazer nas institutas da religião cristã, quanto o que era a eleição, vai se replicar um pouco de Agostinho de Hipona. Então, por meio dos séculos, homens são edificados uns pelos outros. Ou seja, eu estou aqui falando do Dr. Lloyd Jones, que foi influenciado pelos puritanos, que os puritanos foram influenciados por outros, mas no final de tudo, todos foram influenciados pela a palavra. Então, o Lloyd Jones decide realizar essa palestra para que os homens conheçam através dos séculos que os puritanos também passaram por desafios semelhantes ao do doutor. Naquele momento oportuno, a perseguição não era tão somente religiosa, mas era uma perseguição social que os puritanos enfrentaram. No ano de 1620, eles saem num navio chamado Mayflower, e tem inclusive o Pacto de Mayflower, e eles querem agora ir para um novo país. Eles chegam na Nova América, lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. E ali eles iniciam um processo de colonização. Os puritanos, irmãos, eles foram para os Estados Unidos não porque eles queriam, mas eles foram, na verdade, porque não havia mais opção de ficar ali. Então a única forma seria sair da Inglaterra, procurar um novo lugar e ali iniciar uma nova colônia. E o Lloyd Jones, ele não iria sair da Inglaterra. Ele não,
já que está tendo perseguição dos liberais, vamos agora para outro país. Os Estados Unidos também já havia o liberalismo teológico. No nosso país, hoje nós temos aquilo que o professor Tiago Albuquerque chama de um liberalismo tupiniquim, mas nós temos um liberalismo teológico no nosso país. Nós temos pastores que falam coisas que eles veem no IG do Instagram ou veem ali no YouTube, ele acha que isso aqui é legal, isso aqui eu vou levar. Mas, querendo ou não, é um liberalismo tupiniquim, mas que já adentrou, irmãos. Não pense assim, então não quer dizer que esse liberalismo teológico aí, irmão Mateus, já chegou no nosso país? Chegou. Mas o Dr. Lloyd Jones, ele não vai sair da Inglaterra. Então o que ele vai fazer? Ele vai combater o liberalismo teológico. Como? Principalmente pela via da pregação. E meus irmãos, o Dr. Lloyd Jones, ele cria extremamente no poder da pregação. Abra comigo em 1 Tessalonicenses. Todos acharam? 1 Tessalonicenses, capítulo número 1. E nós iremos ler somente o versículo de número 5. Todos acharam? Vou ler aqui na versão de NVI. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Aqui é o apóstolo Paulo falando aos irmãos de Tessalônica e trazendo por recordação a pregação. Lloyd Jones diz o seguinte: é Deus que envia a pregação e é Deus que envia os pregadores. Lloyd Jones, ele pregava, irmãos, mas ele não pregava. Hoje em dia nós, por meio da sua tonalidade, você vem falar, eita rapaz, esse irmão aí é glória a Deus, é pentecostal, mas não é isso. Mas o velhinho pregava com todo vigor, ia lá, falava, porque ele cria absolutamente no poder da pregação. A pregação é o poder de Deus, é uma demonstração a qual Deus dá para que os eleitos sejam chamados, pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Quando ele pregava, e assim os seus sermões, nesse livrinho inclusive ele vai falar, se eu não me engano no Pregação e Pregadores também ele vai falar, ainda no capítulo número 1, a primazia da pregação, não me recordo, mas nesse ele fala. Uma vez perguntaram a ele sobre o tempo da pregação, quanto deveria durar o tempo de uma pregação? E eu creio que a resposta do Dr. Lloyd Jones é uma das mais sensatas, meus irmãos. A Bíblia não diz, pregareis 30 minutos e 54 segundos. A Bíblia não diz. Mas o Dr. Lloyd Jones, ele era convencido por uma coisa: a pregação ela é conduzida pelo poder e o tempo é do Senhor. Então você vai ler no livro do Dr. Lloyd Jones algumas pregações, e os capítulos são mais extensos, mais espessos. Não estou dizendo que são finos, porque na verdade todos são espessos, mas uns vão variando. Mas por que isso? É porque o Dr. Lloyd Jones entendia que a condução da pregação não é a capacidade do pregador, não é o seu conhecimento teológico, mas é a vontade e a capacitação do próprio Deus. E aqui eu quero dizer que o que salva pecadores não é a capacidade e a eloquência de um pregador, irmãos. Não é todo o seu conhecimento acadêmico, não é todo o tempo de seminário teológico, não é todo o seu tempo a qual ele se dedicou no mestrado, a qual ele se dedicou no doutorado, mas é o poder de Deus que chama pecadores como nós, utilizando outros pecadores para levar a palavra do nosso Deus. Olha o que Paulo diz. Paulo diz: porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas em poder. O Lloyd Jones diz uma frase que hoje é conhecida entre aqueles que gostam de pregar ou aqueles que gostam de hermenêutica: a pregação é
é a lógica cristã. A pregação é um dos momentos em que nós estamos com a lógica pegando fogo, mas porque Deus quer clarear essa mente, aquecer o nosso coração e nos levar a uma atitude piedosa. O Lloyd Jones sempre encaixava nas suas pregações algo que traria clareza à mente dos seus ouvintes, aqueceria sim os seus corações, mas que sempre tinha o intuito de uma aplicação, para que aqueles irmãos, na segunda-feira, a costureira, o vendedor de leite, pudessem de fato viver o ministério da palavra. E aí era uma pregação do Lloyd Jones. Existe uma diferença entre o ministério da pregação e o ministério da palavra. Deixa eu explicar bem rápido. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou com vocês pregando isso e aquilo, vamos supor. Eu estou aqui pregando, eu estou no ministério da pregação. E o que é o ministério da palavra? O ministério da palavra é quando a irmã está lá, a irmã Antônia, estou aqui configurando o nome, não sei se tem um nome, estou dando só um exemplo. Está lá a irmã Antônia, lá na máquina de costura, aí chegou assim, ó, ei Antônia, remenda essa roupa aqui para mim. Aí a irmã Antônia, que não é besta, não é nada, pega ali aquela roupa, ela escutou a pregação ontem, a lógica estava em chamas, o coração aquecido, mas agora é a hora da prática. Ela escutou, fala aí Maria, tu tá bem mulher? Eu tô, tu tá bem? Eu tô. Eu percebi que a tua roupa está um pouco rasgada, eu vou remendar ela. Remenda. Mas tu saber que tu tem uma roupa tão pior quanto essa? Aí ela, não, minhas roupas são tudo boas, só tem essa rasgada, como é que eu tenho outra roupa rasgada? Tu nem sabe. Na verdade é uma roupa que eu escutei, eu botei na pregação, ó. Que roupa é essa, mulher? É do pecado. Vixe! Ou seja, o Dr. Lloyd Jones ele se preocupava com que a sua igreja, com que os irmãos da sua época pudessem viver a palavra, claro, no ministério da pregação, mas o ministério da palavra é algo a qual todo cristão deveria participar. O grande problema de hoje em dia é que nós achamos que esta palavra ela deve ser compartilhada somente por pregadores. De fato, isso é um ministério da pregação. Mas o ministério da palavra é um ministério para todos. É um ministério para os leigos, é um ministério para as crianças, é um ministério para os adultos. Nós devemos ser a diferença no meio desse povo, justamente porque nós somos conhecidos, tal como no Antigo Testamento passava um profeta, as pessoas diziam, ali vai o nome de Deus. E nós precisamos ser conhecidos no nosso tempo como homens e mulheres de Deus. O Dr. Lloyd Jones, ele passou por inúmeras dificuldades, mas sempre nas suas dificuldades ele procurou como por resolução pelo ministério da palavra. Acontece, irmãos, que como todo pecador que pecou em Adão, nós estamos sujeitos à morte, a não ser que Cristo Jesus venha. A palavra de Deus diz que grande é este mistério, e nem todos nós morreremos, mas transformados seremos todos no abrir e fechar de olhos. Ou seja, talvez nós não veremos a morte. Se o nosso Senhor vier, nós seremos tal como Enoque, trasladados, transformados seremos todos. E aqueles que morreram, ressuscitarão, e nós transformados seremos. Mas o Lloyd Jones viveu no século passado, e o nosso Senhor não veio. E próximo já da sua morte, quando a sua esposa e os seus filhos estavam orando para que Deus o preservasse, para que Deus o guardasse e prolongasse seu ministério e ele pudesse escrever mais, ele de fato escreve. E eu vou ler aqui para vocês o que ele escreveu. Lloyd Jones pregou o que seria o seu último sermão na Igreja Batista de Berkeley, em 8 de junho de 1980, 2 dias antes da sua morte. Em 1981,
ele escreveu com a mão trêmula em um bilhete para sua esposa e para os filhos. Aqui já era um senhor de idade, irmãos. E ele, na verdade, pregou por muito tempo. E ele escreve com a mão trêmula: não orem pedindo para que eu seja curado. Não me privem da glória. No dia seguinte, 1 de março, exatamente 13 anos depois de ter pregado seu último sermão em Westminster, ele morreu pacificamente enquanto dormia e entrou na glória, para encontrar a Deus a quem ele tanto amava. Disse John Stott, a voz mais poderosa e persuasiva da Grã-Bretanha, por uns 30 anos, estará silenciosa agora. Lloyd Jones havia sido estudante de história da igreja. Entre os seus pensamentos mais preciosos estava uma declaração de John Wesley, que disse aos seus primeiros metodistas: o nosso povo morre bem. Em sua própria morte, ele conhecia bem a realidade dessas palavras. Lloyd Jones foi sepultado no Newcastle, perto de Cardigan, no oeste de Gales. Este lugar de sepultamento tinha sido pessoalmente selecionado por Lloyd Jones, não apenas por sua conexão pessoal com sua própria família e infância, mas também em razão do grande afeto com sua esposa, Berta, cuja família está ali enterrada. Neste cemitério de Gales está um túmulo simples, em que constam as palavras do texto bíblico que ele pregou em seu primeiro sermão, em 1900. Não tem como, perdão. Ele diz o seguinte: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Lloyd Jones serve nossa vida, irmãos. Mas como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O ministério de Lloyd Jones continua porque ele decidiu escrever. Eu quero, para finalizar, abrir em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 2. Todos acharam? Assim diz a palavra do nosso Deus: e as palavras que me ouvi dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Lloyd Jones foi um pouco da demonstração desse pensamento do apóstolo Paulo em relação a Timóteo. Lloyd Jones nunca pensou somente em si mesmo. Ele sempre pensou também na geração futura. Ele nunca pensou que esta palavra ela deve ser compartilhada somente com os meus ouvintes, mas os meus ouvintes precisam compartilhar com outras pessoas, e as outras com outras. Aqui o apóstolo Paulo está tendo 3 gerações. Ele está tendo a sua, está vendo a de Timóteo, e está vendo aqueles que Timóteo inclusive vai ensinar, e ainda tem a 4ª, que é os que aprenderam. As pessoas que Timóteo ensinou, aprenderam de Timóteo, ainda vão ensinar a outros. Então, irmãos, nós precisamos trazer como um exemplo da vida do Dr. Lloyd Jones, podemos assim dizer, é a preocupação de o Evangelho avançar. O nosso Senhor Jesus, irmãos, ele precisa ser conhecido. Ele precisa ser conhecido aqui na cidade de Sobral, e isso vai depender também da nossa disposição em querer ser útil. Se não vai ser você, vai ser outro. Mas eu creio que é muito assim edificante nós entendermos que entre as coisas boas e as melhores, é melhor ficar com a melhor. E a melhor coisa que o Dr. Lloyd Jones fez foi entregar por completo a sua vida e as suas habilidades para o reino e a glória do Senhor. Talvez você possa pensar: sim, mas eu não sou pregador. Mas se você for um estudante de TI, faça isso para a honra e glória do nosso Deus, e faça Deus ser conhecido ali. Se você for costureira, costure
a melhor roupa possível e faça o nosso Senhor ser conhecido ali. Se você for barbeiro, corte o cabelo da melhor forma possível e faça o Senhor ser conhecido ali. A preocupação do Lloyd Jones era que nós fôssemos testemunhas reais do Senhor. E como o nosso irmão Uriel falou, os puritanos tinham a preocupação de demonstrar um céu na terra por meio da vida piedosa desses irmãos, onde os descrentes poderiam falar: ali vai o nome de Deus. Que o Senhor Deus, pois então, nos ajude. Isso foi apenas algo muito curto da vida do doutor. E eu gostaria, como o irmão Uriel também, estou falando muito do Uriel, né? Mas eu não vou dar a dica do 100, vou dar a dica dos 30 conto. Qual é a dica dos 30 conto? A última vez que eu olhei estava R$30, a não ser que tenha mudado. Mas eu gostaria de recomendar para um livrinho simples, que é esse, ó, do Steve Lawson, A Pregação Apaixonada, do Mark Lloyd Jones. Ou se você quiser um outro livrinho, eu queria que você, agora esse já está um pouco caro, dos puritanos, os puritanos, as suas origens e seus sucessores, do Lloyd Jones, que ele vai explanar um pouco sobre os puritanos. E um livro, outra biografia muito boa do doutor, é do Ian Burry, que é uma biografia também do doutor Lloyd Jones. No mais, obrigado aos irmãos e que nosso Senhor abençoe o restante do nosso dia e a palestra com o irmão Uriel. Amém? Amém.